tarde. Meu nome é Isadora Martins. Eu sou graduanda em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu estou no segundo período, junto com a minha colega Emily, e nós somos alunas do professor Rafael Vieira, na disciplina extensionista Direitos Humanos e Empresas. E hoje a gente tem a convidada e muito ilustre, professora Raquel. Eu vou ler brevemente um pedacinho do currículo dela. Ela é advogada, pesquisadora e professora universitária, tendo atuado também na UFJF. Ela é doutoranda pela UERJ, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Aberdeen e pela UNB, e ela é especialista em Direito Digital pela UERJ. A pauta, o eixo central dessa entrevista é um recorte da devida diligência em direitos humanos a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E agora eu vou começar as perguntas, né, da nossa entrevista. A não sei que a professora tem algo a dizer. Se você Não, falar. eu queria, na verdade, agradecer o convite, né, da Isadora, da Emily, do professor Rafael, que é uma pessoa muito querida, a quem eu admiro profundamente. Agradecer a oportunidade da gente estabelecer esse diálogo sobre esse tema muito importante. Sim, é verdade. O prazer, na verdade, é todo nosso também. É uma honra fazer tantos contatos assim com pessoas tão ilustres, tão esforçadas. Vamos lá. Eu te falei da devida diligência, mas não cheguei a efetivamente defini-la, né? Até porque não cabe a mim fazer isso. Então, eu gostaria de perguntar para você, professora Raquel, como que a professora definiria devida diligência no contexto dos direitos humanos em empresas? Esse é um conceito importante, né, da gente estabelecer. E aí, antes de eu chegar na devida diligência, eu queria reforçar a necessidade da gente sempre, quando fala, né, de direitos humanos em empresa, trazer os direitos humanos antes da empresa, porque é o que precede. O compromisso Uhum. é com os direitos humanos e não com a dinâmica empresarial. E isso é importante, porque quando a gente começa a falar em devida diligência, a gente vê os instrumentos internacionais que existem a respeito, geralmente eles usam a terminologia oposta, né? Eles falam empresas e direitos humanos, Hum. então é importante a gente frisar essa inversão que, inclusive, foi cunhada e é muito trazida pelas publicações do OMA, né, junto com a professora de Direito Internacional do curso de Direito da UFJF, a Manuela. Então, dito isso, né, pensando na devida diligência, na perspectiva dos direitos humanos em empresa, eu gosto de pensar na devida diligência como um processo, e um processo Uhum. ininterrupto, né, um processo que é abrangente, um processo contínuo, que é guiado pelos princípios internacionais, como, por exemplo, os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, né, que vocês conhecem como os princípios RUD, Hum. e a devida diligência, ela está fundada em basicamente 4 pilares, né? Ela está fundada no pilar da identificação, prevenção, mitigação, né? A redução e a resposta para eventual problema que venha a acontecer. Então, vamos imaginar, né? Hoje é dia 7 de novembro de 2025, é importante dizer essa data, porque 2 dias atrás a gente, eu não diria celebrou, mas foi um marco, né? De 10 anos do rompimento de barragem de Mariana. E pensar nisso, no contexto da devida diligência, a gente pode exemplificar, né? O que seria, então, uma devida diligência no contexto, por exemplo, numa barragem do que aconteceu em Mariana, do que aconteceu em Brumadinho? É basicamente pensar qual é o problema. Vamos identificar o problema. Bom, o problema é uma barragem. Né? Qual que é o problema efetivo aqui? O rompimento da barragem. Como que a gente consegue prevenir esse problema? Vamos fazer, então, a manutenção. É claro, assim, eu estou sendo super reducionista, né? Não sou engenheira nem qualquer coisa do tipo para poder dizer o que tem que ser feito numa barragem. Mas Hum. a ideia da devida diligência é você conseguir identificar o problema, você conseguir prevenir o problema, você conseguir apaziguar se o problema acontecer, né? No sentido de reduzir os impactos, né? E, de fato, depois responder se a barragem realmente estourar, se houver o rompimento, algo do tipo. Então, quando a gente pensa na devida diligência, a gente pensa, ou pelo menos eu penso, na promoção dos direitos humanos através da prevenção. Né? E Uhum. através desses 4 pilares de identificar, prevenir, mitigar e responder. E essa devida diligência, ela impõe aos países, né, aos estados, a obrigação de assegurar que as empresas que estão ali no seu território, portanto, sob a sua jurisdição,
cumpram, né, padrões de respeito aos direitos humanos, inclusive que cumpram também um padrão de observância dos impactos e resposta aos impactos que aconteçam para além muros, né, os impactos extraterritoriais, de modo a reforçar a proteção dos direitos humanos, especialmente em face do poder econômico corporativo. Claro. Existe uma estrutura arquitetada, uma arquitetura assim do poder e do domínio dos sistemas econômicos avançados, sobre o qual até o professor Rafael estava concluindo, né, na última aula. E na verdade tem tudo a ver com o conceito de devida diligência, porque a gente vive num mundo em que, dominado por essas forças de natureza financeira, acaba que a parte humana, a parte dos direitos humanos, que são aquilo, aliás, justamente do que as pessoas mais precisam, porque a gente é muito mais humano do que empresa, que ela infelizmente acaba se vendo muitas vezes negligenciada. E É aí, verdade, tem uma fala, me permita a interrupção, Isadora, tem uma fala bastante antiga, eu não me recordo muito a data, mas eu estou para arriscar a década de 70, numa uhum, manifestação do Salvador Allende, junto à ONU, em que ele fala exatamente isso, né, do perigo que é você não olhar para o que é humano e você somente olhar para as empresas, e ele chama a atenção do fato que em algumas geografias, em alguns países, as empresas, né, giram uma economia que é muito superior ao PIB daquele próprio país, né? nossa, E isso gera um impacto grande no sentido da influência que a empresa exerce, até mesmo na parte governamental daquele claro, país. sim, é muito pertinente, o seu comentário. Que bom que você me interrompeu, me interrompa mais vezes. Agora a gente já sabe, o conceito de devida diligência, a importância da responsabilização do Estado, das empresas na defesa dos direitos humanos. E agora, uma vez entendido esse conceito, eu acho que é importante entender quando que ele passa a ser incorporado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí especificamente em demandas que toquem, ao tema dos direitos humanos em empresas. Perfeito, Isadora. Então, esse foi um objeto de uma pesquisa que eu fiz no início desse ano de 2025, que eu quis fazer um raio-x mesmo no acervo decisório da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas não só no acervo decisório, né? Não só nos julgados, nas decisões, mas também nas opiniões consultivas, né? A gente tem que Uhum, pensar que o sistema interamericano de direitos humanos ele não é composto só pela Corte, ele é composto pela Corte e pela Comissão, e também pensar que a própria Corte, enquanto órgão jurisdicional do sistema, ele não só decide, como ele também dá pitaco, né? Ele traz uhum. opiniões a respeito de temas de violação de direitos humanos. Então, eu fiz esse raio-x e aí eu encontrei muita coisa a respeito de devida diligência, mas eu percebi que o recorte realmente precisava ser mais afunilado. Como toda boa pesquisa, a gente precisa estar sempre recortando e afunilando, né, o nosso problema de pesquisa, e aí chegando onde a gente quer chegar através da confirmação ou da negação de uma hipótese. Então, dentro do acervo decisório e das opiniões consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, dentro desse sistema, eu consegui identificar nessa pesquisa casos específicos de devida diligência em direitos humanos, pensando em direitos humanos em empresa, desde 2015. Isso é extremamente recente. Muito recente. Isso que eu ia falar. É, é. Ontem. Foi ontem, assim, né? A gente está falando aqui de coisa de 10 anos, né? Dentro de um contexto de um sistema que existe desde 1969, Sim, né? O sistema existe desde então. Então, pensando assim, em 2015, a gente tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, enquanto esse órgão quase jurisdicional, mas não chega a ser sim. jurisdicional, ela abordou situações de violação de direitos humanos no contexto empresarial em dois principais países. Assim, ela abordou essas violações em Honduras e também na República Dominicana. Em ambas ocasiões, a comissão ela recomendou a implementação de processos de devida diligência para prevenir novas violações futuras. No caso específico de Honduras, a comissão recomendou medidas de controle e de vigilância em locais de trabalho. Então, basicamente, o Uhum. tema era cadeia produtiva, né? Mão de obra qualificada, mas mão de obra qualificada com respeito aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas. Então, para Honduras, as medidas de controle e vigilância tiveram
como foco os locais de trabalho, e isso incluía, inclusive, monitoramento da jornada de trabalho, né, e mecanismos acessíveis de denúncia para os trabalhadores. Em relação à República Dominicana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela recomendou o monitoramento também das condições de trabalho, né, Uhum. de trabalhadores migrantes, especificamente trabalhadores haitianos migrantes, para prevenir também a exploração no contexto das indústrias agrícolas e também da indústria da construção. Ainda dentro do sistema interamericano de direitos humanos, eu chamo aqui para a nossa conversa a opinião consultiva número 26 de 2017. Essa opinião, ela, bom, não é um caso contencioso, é uma opinião, né? Então, a gente tem um país que provoca o sistema interamericano para que ele se manifeste sobre determinado tema. E nesse caso, quem instigou, quem instou o sistema a falar foi a Colômbia. Então, essa opinião, né, solicitada pela Colômbia, ela tinha como mote, ela era centrada no tema meio ambiente e direitos humanos, né? E isso, só fazendo um pequeno parênteses, ganha especial relevo no ano de 2025, Ah, porque sim. a Corte Interna, não só por conta da COP, né, que está para acontecer agora nos Eu pensei próximos. na COP. Oi? Eu pensei bem na COP. Pois é, né? Tá em todos os noticiários hoje, há uma movimentação muito grande. Mas o que eu ia dizendo é que, obviamente, nesse contexto da COP, no contexto de transição energética, a gente pode pensar numa decisão da Corte Internacional de Justiça, portanto, a gente sai aqui um pouco do sistema interamericano e vai lá para a perspectiva mais europeia da coisa, mas a Corte Internacional de Justiça, salvo engano, dia 24 de julho agora desse ano, ela reconheceu o meio ambiente como um direito humano. Né? Antes era sempre tratado assim, direitos humanos e meio ambiente. Né? Pela primeira vez a gente tem uma corte, e Rafael, inclusive, até escreveu sobre esse tema, pela primeira vez a gente tem uma corte internacional falando, não, o meio ambiente é direitos humanos. Sem ele, a gente não consegue fazer mais nada, né? Sem ele, não há que se falar em direito à vida, dignidade da pessoa humana, privacidade, as liberdades, e assim vai. Mas só voltando aqui para eu também não perder o fio da meada, a gente falou de 2015, né, da Comissão Interamericana, e aí a gente passa para a opinião consultiva de 2017, que foi uma provocação feita pela Colômbia e que teve como tema central o meio ambiente e direitos humanos. E nessa ocasião, agora a Corte, não mais a Comissão, ela determinou que os países eles têm obrigação de adotar todas as medidas que sejam apropriadas para proteger e para preservar os direitos à vida e à integridade. Nesse mesmo contexto de 2017, a opinião consultiva ela veio ampliar essa compreensão da obrigação de garantia para além dos agentes estatais, incluindo a prevenção de violações por terceiros privados. E aí eu faço referência a um outro julgado de 2006, vejam só como é que tudo se comunica, né? Uhum. Em 2006, a gente teve um julgamento chamado La Cantuta versus Peru, também pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E na ocasião, a gente tinha um juiz muito especial na Corte Interamericana, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o saudoso Antônio Augusto Cansado Trindade, Muito. brasileiro. Hoje mesmo, inclusive. É, Uhum. é maravilhoso, né? Ele é Sim. falecido, assim, recém-falecido, acho que não tem nem 2 anos. E o Cansado Trindade, ele fala assim: olha, a gente tem que perceber os jus cogens, que são essas normas imperativas de direito internacional, não só numa perspectiva horizontal, né? Não só na perspectiva de vamos responsabilizar os estados, ou seja, só os estados têm que respeitar os direitos humanos, mas também numa perspectiva vertical. Ele fala que os direitos humanos têm que ser respeitados pelos próprios sujeitos de direitos humanos, ou seja, eu, enquanto sujeito de direitos humanos, né, as empresas que são comandadas, portanto, por pessoas, Uhum. ou seja, os particulares em si também deveriam ser responsabilizados, por quanto eles também são passíveis, por quanto eles também devem respeitar os direitos humanos uns dos outros. E aí eu chamo esse julgado, né, essa frase especificamente do Cansado Trindade de 2006, para a opinião consultiva de 2017, porque nessa opinião, quando eles buscam ampliar a compreensão da obrigação de garantia dos direitos humanos para além dos agentes estatais, ele está falando que não só os estados,
não só os indivíduos, mas também as empresas devem respeitar esses direitos. Então, assim, gente, a resposta é longuíssima, mas em síntese, eu posso falar para vocês que a devida diligência em direitos humanos pela Corte, pelo sistema interamericano de direitos humanos, ele vem evoluindo, né? Desde as recomendações iniciais de 2015 até esse caso mais emblemático de 2017, mas pode passar por outros casos que vão chegando para a gente e que eu queria ter um tempinho depois para falar com vocês ao final. Claro. Uma coisa que eu até anotei aqui que me chamou a atenção foi que o debate do conceito de devida diligência começa em Honduras e na República Dominicana. Me chamou a atenção porque os dois estão na América Central ali, bem no meio entre América do Sul e América do Norte, né? E são É um recorte regiões geográfico especial, né? muito especial. Me chamou a atenção isso, porque é, em qual outro lugar, se não com as pessoas mais vulnerabilizadas, com muitas vezes um baixo grau de instrução, muita dificuldade, às vezes, de saneamento básico. É muito interessante que em qual outro lugar que essa pesquisa e esse debate poderia acontecer, se não em países como Honduras e República Dominicana, né? Essa vulnerabilidade, ela atrai o poder, na minha perspectiva, essa vulnerabilidade, ela Com atrai o poder certeza. empresarial, né? Sim, sim. É muito importante fazer esse monitoramento mesmo. E a ascensão desse debate, como a gente pode ver, que inicialmente se formaliza em 2015, se faz cada vez mais necessária, né? Porque cada dia que passa, a gente vê mais e mais notícias, mais e mais notícias vão se desenrolando e de um jeito que a gente percebe que realmente, se não houver esse monitoramento, se não houver esse cuidado, essa atenção para pensar-se em devida diligência e responsabilização também dos entes privados, para além dos estados, né? O que você falou sobre você e o Cansado Trindade, claro. Sobre essa perspectiva vertical, isso é muito importante, porque o Estado, muitas vezes, ele atua como uma espécie de máscara que acaba desviando a responsabilidade dos donos das empresas, porque, teoricamente, eles estão ali fora dessa discussão de âmbito internacional, né? Aí a gente entraria numa outra discussão sobre quem que são os sujeitos, né, de direito Do direito internacional. internacional. Sim, sim. É isso, muito, muito produtiva a nossa conversa. Agora eu vou passar a palavra para a Emily. É, Emily, seja bem-vinda à discussão. Pode assumir a palavra. Muito obrigada, Isadora. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a professora por se fazer presente nesse nosso debate. Tanto eu quanto a Isadora, bem como o restante do nosso grupo, estamos muito gratos por essa oportunidade, dessa troca de saberes. Né? Estamos muito felizes que a professora tenha aceitado. E agora, professora, a gente queria passar para saber se a professora vê alguma relação entre o conteúdo da diretiva europeia, mais especificamente a diretiva de 2024/1760 e os tópicos debatidos no sistema interamericano. A senhora acha que tem alguma relação? Emily, excelente pergunta, assim, são assuntos que andam de mãos dadas, né? E aí, antes de falar um pouco sobre isso, eu acho importante, é claro que a gente tem que olhar para fora, né? A gente tem que olhar para a Europa, ainda mais quando a gente pensa em direito internacional dos direitos humanos, que surge ali naquele contexto pós-Segunda Guerra Mundial, mas a gente tem que olhar para a gente também. Né? A diretiva da União Europeia, essa diretiva de 2024, é extremamente relevante para os temas discutidos no sistema interamericano, né? Mas o sistema interamericano ele já traz um volume, um arcabouço bastante relevante que já vem atacando aqui na nossa geografia o tema de maneira, na minha perspectiva, bastante aguerrida e eu diria eficiente, sob pena de estar errada, mas essa é a sensação
que me passa. Mas respondendo um pouco de forma mais objetiva a sua pergunta, Emily, essa diretiva europeia de 2024, ela é conhecida como diretiva sobre o dever de diligência em matéria de sustentabilidade. Então, a gente está falando de devida diligência e meio ambiente, né? E essa diretiva, ela exige que as grandes empresas, né, as empresas transnacionais especificamente, ou que estejam na União Europeia, ou que tenham algum impacto, que atinjam o território da União Europeia, que essas empresas integrem práticas de direitos humanos e de meio ambiente nas suas operações e nas suas supply chains, né, nas suas cadeias de valor. Então, na perspectiva da diretiva europeia, essas empresas são obrigadas a avaliar, a prevenir, a mitigar os riscos, né, bem como adotar um plano de transição climática. E elas podem, obviamente, serem responsabilizadas pelos seus danos. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, como eu já mencionei para vocês, ele já vem caminhando dentro do tema devida diligência em direitos humanos e, mais recentemente, atacando, fazendo um ataque na perspectiva dos direitos ao meio ambiente, né? Ao meio ambiente saudável, ao meio ambiente acessível e justo para todo mundo. Então, o sistema interamericano, ele caminha em consonância também com a diretiva, não que ele tenha que se submeter a, né, mas eu percebo que é um movimento que acontece também no sul global, especificamente na América Latina e Caribe, e que, né, tem reflexos em outros lugares e vice-versa. Então, a resposta é que sim, a gente consegue enxergar uma convergência muito grande, tanto da diretiva da União Europeia, quanto dos movimentos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E aqui eu traria para falar dois casos recentes, né? A da opinião consultiva número 26, de 2017, e também o caso da comunidade Lauroia versus Peru. Em ambos os casos, né, e os dois mais recentes, a consultiva é de 2017, mas o da comunidade Lauroia versus Peru é de 2023, em ambos os casos, o que estava em jogo não era aquelas questões iniciais de direitos trabalhistas que são super importantes, mas o que estava em jogo era poluição, meio ambiente, né? Então, há uma convergência tremenda no que eu consigo perceber. Sim, professora. Eu acredito que seja muito pertinente esse assunto, inclusive porque mostra como, né, mundialmente nós precisamos estar comprometidos com a nossa nova agenda climática. Verdade, é verdade, é o assunto do momento, né? Pode falar, Isadora. Isadora levantou a mão. Gente, desculpa, eu sei que eu não quero extrapolar o tempo de ninguém, mas é porque essa pauta dos direitos ambientais como direitos humanos diz também respeito à apresentação que a gente vai fazer nessa disciplina, que vai ser um estudo de caso, que vai ser o caso Vedanta. Esse caso é familiar para você, Raquel? Me conta um pouquinho mais. É o caso Vedanta, que, se eu não me engano, aconteceu em algum país da África, não lembro se foi na África do Sul, mas que justamente a comunidade, a população local, estava entrando com uma ação judicial justamente porque os danos que estavam sendo causados pela mineradora estavam afetando a pesca, a alimentação, a qualidade da água daquele lugar. Ou seja, foi um problema que inicialmente diz respeito somente à natureza, mas quando você analisa com mais profundidade, você vê como uma questão de direito humano, que é o direito de se alimentar, é o direito da qualidade de vida, né? Exatamente, exatamente. É interessante, assim, outra coisa que é importante dizer, que a gente fala dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, e aqui eu falei do sistema interamericano, mas existem outros, como, por exemplo, o sistema africano de direitos humanos. E aqui eu queria dar uma referência, assim, que eu acho muito legal. Tem um núcleo de pesquisa e extensão na UERJ que se chama NEPED. Não sei se o professor Sim, Rafael já do falou para você. professor Rafael, sim. Eu faço parte desse grupo, e esse grupo ele é coordenado também por um outro professor Rafael, que é o Então, eu tô professor falando Rafael desse outro professor Vasconcelos. Rafael. Isso, ele é até meu orientador. E lá a gente a gente se dividiu, né, nos grupos de estudo dentro do NEPED, e tem um grupo de estudo especificamente voltado para estudar o sistema africano. Olha que legal, não sabia.
E eu recomendo fortemente, assim, que vocês acompanhem as publicações do NEPED. A gente vai lançar agora, dia 25, a atualização do nosso Atlas de Direitos Humanos e a gente fala sobre alguns casos. Esse ano, especificamente, a gente não está falando de meio ambiente de forma direta, mas de forma transversal, sim, porque o foco desse ano são os julgados, o acervo decisório desses sistemas regionais de direitos humanos na perspectiva dos povos originários. Olha, E aí povos originários, tudo a território, ver, ambiente, está tudo muito ligado, interligado. tudo interligado, é verdade. Mas adorei a intervenção, Isadora, obrigada. Obrigada, gente. Agora, professora, passando, né, dando sequência à nossa entrevista, nós queríamos saber quais, na perspectiva da senhora, são os principais casos que a Corte Interamericana consolidou sua jurisprudência sob devida diligência. Então, ali dentro do acervo decisório da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem alguns casos assim que eu destaco. Um que eu não falei ainda hoje é o caso chamado caso Los Búzios Mesquitos, de 2021, que foi um caso julgado contra Honduras, né? Lembrando que o sistema interamericano não julga pessoas, né? Apesar das pessoas poderem ser responsabilizadas, mas quem efetivamente é condenado, se assim for o caso, é o país. Tá? Então, a gente tem aqui esse caso Los Búzios Mesquitos versus Honduras, é um caso de 2021, e nesse caso específico, a Corte responsabilizou o país por falhar na supervisão da segurança das embarcações, na capacitação dos trabalhadores, na oferta de condições mínimas de trabalho. Nessa ocasião, né, e aqui a gente fala de devida diligência na perspectiva dos direitos trabalhistas, a Corte identificou uma discriminação estrutural contra os povos indígenas, né, porque foram essas as pessoas que ali estavam imbricadas na relação de trabalho. Nessa ocasião, a Corte enfatizou a responsabilidade das empresas em relação aos direitos humanos e afirmou que a obrigação dos Estados partes de garantir direitos, ela vai mais longe, né? Ela vai além dessas relações diretas entre Estados e indivíduos. Em 2023, e aqui eu falo de um caso que eu já mencionei, a Corte se debruçou sobre o caso Comunidade Laoroia versus Peru. Hoje em dia, eu acho que é o caso que eu estou mais aprofundando, porque ele me ensina várias coisas e eu acho que é interessante falar. Então, a gente tem aqui um caso contra o país Peru, um caso julgado em novembro de 2023, e nessa ocasião a Corte ela proferiu a primeira sentença num caso contencioso de poluição química, né, de contaminação química. No caso, a Corte condenou o Peru por danos ambientais e por danos à saúde dos habitantes da cidade La Oroya. Eles fazem um paralelo, né, na ocasião do julgado, a Cubatão, que é uma cidade brasileira que é considerada uma cidade, né, que foi relegada a ser poluída, a ter uma qualidade de vida ruim, né, uma qualidade do ar, da água ruim. E La Oroya, no Peru, aconteceu algo parecido, né? Uma cidade que se torna uma cidade insalubre por conta da atividade empresarial. Então, nesse caso, La Oroya, julgado em 2023, a Corte ela reconheceu o dever do país de proteger os direitos humanos, né? E essa obrigação incluía, por exemplo, regulamentar atividades empresariais, e aqui a gente está falando, né, para surpresa de 0 pessoas, a gente está falando de atividades de mineradoras, né? Então, condenou o país a proteger os direitos humanos no sentido de regulamentar as atividades das mineradoras, sejam elas empresas públicas ou privadas, ele não fez distinção, e impôs a obrigação de devida diligência de modo a assegurar a reparação às vítimas. É importante dizer que, nessa ocasião, a Corte esclareceu ainda que os estados devem garantir que os agentes mineradores cumpram os princípios de RUGE e os princípios fundamentais de direitos humanos e ambiental, né? E aí ela enfatiza 3 pilares, né? O dever do Estado de proteger, a responsabilidade empresarial de respeitar
e também o acesso a mecanismos de reparação. E pegando o gancho do meio ambiente, eu trago um caso super fresquinho, assim, super recente, que é um caso julgado esse ano, 2025. Na verdade, não é um julgamento, né? É uma opinião consultiva da Corte na sua função consultiva, que é a opinião consultiva número 32 de 2025. Ali, a Corte, ela, dentro de um contexto de uma emergência climática e de direitos humanos, ela acabou sendo solicitada por dois países, né, pelo Chile e pela Colômbia, e nessa ocasião ela indicou uma obrigação de garantia de prevenção, de modo a exigir uma devida diligência duplicada, melhor dizendo, ou seja, uma devida diligência reforçada. E isso, segundo a Corte, incluiu, por exemplo, a identificação exaustiva de riscos, medidas preventivas mais proativas, integração da perspectiva de direitos humanos nas políticas climáticas, o monitoramento contínuo, transparência e regulação da devida diligência corporativa, ou seja, a Corte ela traz muitos exemplos, né, que a gente pode abraçar e aprender. Eu penso assim que seria super interessante se vocês puderem, tiverem tempo e interesse em mergulhar nesses casos que eu mencionei. Certo, professora. E o Brasil tem observado esse dever de devida diligência de maneira satisfatória em sua atuação interna ou não? Oi, Emily, eu trago boas e más notícias. A gente tem um arcabouço legislativo relevante, tá? E aí eu não vou nem falar grandes novidades, não. Eu estou falando da Constituição Federal de 88, tá? Lá a gente já tem uma previsão bastante extensa de proteção aos direitos humanos, mas a gente tem desafios que fazem com que instrumentos como não só a nossa Constituição, mas pensando num bloco de constitucionalidade, né? E aqui eu estou falando da interlocução, interlocução não, mas da incorporação de tratados de direitos humanos no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, não só o que está na Constituição pauta o respeito aos direitos humanos, mas também os tratados aos quais o Brasil se obriga e faz todo o processo de ratificação, formando o que a gente chama de bloco de constitucionalidade. Então, assim, a notícia boa temos instrumentos, temos inclusive um projeto de lei que tramita nesse sentido, né? Que ainda há um grande caminho a ser percorrido. A gente tem esses instrumentos, porém a gente considera que há desafios relevantes para que a gente consiga responder essa sua pergunta de forma afirmativa, de forma satisfatória, né? Então, a gente tem o Brasil se comprometendo internacionalmente, a gente tem uma legislação razoavelmente avançada, mas a gente tem alguns desafios práticos. E aqui eu poderia mencionar, tentando não ser panfletária, mas já sendo, a gente pode falar que a impunidade, por exemplo, ela é um desafio prático muito relevante, né? Então, um dos principais problemas apontados é a impunidade em casos de violações de direitos humanos, que vai dificultar a aplicação efetiva das leis. Além disso, pensando na perspectiva das empresas, né, as práticas empresariais de devida diligência, elas acabam sendo muito perfumaria, né? Não há uma efetiva análise de risco e de mitigação de impacto em suas cadeias de produção. Inclusive, eu até falo um pouco disso no meu projeto de tese, né? Eu trago uma perspectiva de utilização de tecnologia para poder fazer esse monitoramento de maneira automatizada e segura, mas isso é papo para outro dia. Além disso, um outro desafio que eu consigo identificar é a falta de uma fiscalização efetiva, né? Essas empresas precisam ser fiscalizadas, e a gente tem uma série de entraves para que essas fiscalizações aconteçam. E o primeiro grande entrave, chega a ser até cômico, se não fosse trágico, é a ausência de capilaridade estatal, né? A gente vai pensar nos auditores fiscais do trabalho, e aí falando, né, de direito de fiscalização de cadeia produtiva na perspectiva de direitos trabalhistas, a gente não tem braço para isso, a gente não tem um número de efetivo, a gente não tem auditores fiscais de trabalho suficientes para fazer essa fiscalização, né? Então, assim, há uma dificuldade de implementação dos direitos humanos, há uma dificuldade de fiscalização e, mais do que isso, e eu, como professora, vou falar com muita propriedade, assim, há uma dificuldade de aprendizado, né? A gente tem
já há muito tempo uma lista chamada Lista Suja do Trabalho Escravo. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, É, é. e essa lista, que já foi uma lista ministerial, interministerial, já foi questionada em sede de controle concentrado de constitucionalidade perante o STF, essa é uma lista que basicamente é fomentada, é alimentada por essas fiscalizações que acontecem. Então, é feita a fiscalização, a empresa é autuada, explorando mão de obra análoga à escravidão, né, nos termos do artigo 149 do Código Penal. Essa empresa tem, né, o contraditório e ampla defesa na esfera administrativa e não sendo suficiente para provar a sua inocência, né, no sentido de conseguirmos detectar que há realmente uma violação, essa lista administrativa, essa empresa administrativamente figura numa lista. E essa lista, ela tem o poder de embaraçar mesmo, né? O poder de fazer a empresa passar vergonha e de ter acesso, por exemplo, a financiamento no BNDES, no Banco do Brasil, que são o BNDES, né, uma empresa pública, o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista. Ou seja, a gente está falando de uma ferramenta efetiva, mas que era para ser efetiva, mas que as empresas pouco aprendem com a sua inclusão, né? Então, a dificuldade de aprender através do erro é muito grande. A reincidência dessas empresas, e aqui a gente fala de nomes, mas isso aqui é dado público, né? Por exemplo, a Zara, né, a confecção Zara, a marca de roupa Zara, ela já foi incluída nessa lista. Ela firmou um termo de ajustamento de conduta, né, um TAC, e ela reincidiu, né? Então, essa dificuldade de aprendizado, ela transforma, ela afasta um pouco o Brasil e as empresas que aqui estão, afasta um pouco dessa minha resposta afirmativa que eu queria lhe dar, que eu não consigo. Mas quem sabe daqui a uns anos você me perguntar de novo, eu te dou uma resposta um pouco melhor. Sim, professora. Inclusive, pelo menos para mim, não sei quanto a opinião da Isadora sobre o assunto, mas quando eu paro para analisar esses casos que ficam famosos sobre, principalmente essa lista A lista esse suja, termo né? agora que eu sobre a lista suja, me dá uma certa sensação de impunidade mesmo, sobre como, apesar de termos mecanismos, eles acabam não se fazendo eficientes e com isso parece que nós não avançamos, a gente fica parado no tempo. Uhum. A sensação é essa mesmo. Mas se a gente não estiver pesquisando, apontando o dedo, falando em rede social, falando presencialmente, aí a gente não sai do status quo, né? A gente precisa do debate. Sim, sim, professor, exatamente. E agora, caminhando para o final da nossa entrevista, nossa última pergunta é como o elastecimento do conceito de jurisdição influencia a responsabilização de empresas transnacionais? A senhora acredita que isso pode ser exemplificado? Olha, a gente tem algumas questões aqui, né? A gente tem uma questão de soberania, né? A gente aprende logo no início da nossa faculdade que o Estado ele tem jurisdição, ele pode agir dentro do seu território. E pensar numa transposição de territórios, né? Pensar numa responsabilização além mares, toca essa coisa sensível de que peraí, mas aí você está no Brasil, a empresa teve um rompimento de barragem no Brasil, e aí aquela poluição toda foi rio abaixo, o rio foi parar num país limítrofe, e aí como é que você quer punir alguém que está, ou quer reparar o dano de alguém que está em outro país? Toca essa questão da soberania. E isso é um primeiro susto, né? Isso é um primeiro susto. Mas a gente tem que pensar que hoje em dia a gente não está falando de empresas apenas, a gente está falando de transnacionais, a gente está falando de sociedades empresárias que estão espraiadas em diferentes lugares, inclusive em diferentes países, né? Então a gente precisa pensar mecanismos para que a gente consiga uma responsabilização significativa dessas corporações transnacionais.
né? Então, a gente precisa fornecer aos estados um marco que permita a eles compelir essas entidades a respeitar os direitos humanos e também responsabilizá-las pelas violações, inclusive aquelas ocorridas extraterritorialmente. Então, a gente tem esse grande desafio no contexto das cadeias globais, a responsabilidade direta, porque essa crescente fragmentação das cadeias produtivas, né, e a percepção de que essas sociedades sociedades empresárias transnacionais acabam não sendo sujeitos de direito na perspectiva do direito internacional público, são verdadeiros obstáculos para essa responsabilização. E é por isso que eu penso que quando a gente fala de extrapolar fronteiras ou elastecer fronteiras, a gente está falando de um mecanismo delicado, porém, na minha perspectiva, efetivo. E não é algo que eu estou tirando de trás da minha orelha, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem se manifestado e atuado no sentido de expandir o que vem a ser a jurisdição estatal, exatamente para lidar com a responsabilização por atividades empresariais que tenham efeitos extraterritoriais. Então, nesse próprio caso que eu falei para vocês, né, do Lauroia, mas especificamente no caso da opinião consultiva de 2017, né, opinião consultiva número 23 de 2017, a Corte fala exatamente isso. Ela fala que essa expansão do conceito de jurisdição ela é imprescindível, ela é essencial, porque as sociedades empresárias transnacionais frequentemente vão distribuir suas cadeias produtivas em diferentes geografias e vão gerar impactos negativos, né, em outros países. E não é justo, ou seja, nada mais justo do que você poder elastecer o conceito de jurisdição para que haja não só a prevenção, mas principalmente a punição. Eu vou assumir a palavra aqui, também andando, como a Emily falou mais cedo, caminhando para os momentos finais. E eu queria tecer um comentário. Raquel, quando você falou sobre uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade, realmente, como alguém que está no segundo período, ainda é assim. Ainda estamos aprendendo bem no comecinho o que é soberania. Os professores ficam botando na nossa cabecinha que não pode brincar com isso. Só que a verdade é que a gente vive num mundo muito interconectado. Então é muito difícil a gente pensar num conceito de soberania que não apresente algum grau de flexibilidade para se adaptar à dinamicidade do mundo de hoje. Uhum. É muito importante que esse conceito seja elastecido, não só graças aos conceitos que você falou, mas também por meio de uma mudança de mentalidade que a gente tem. Porque, sim, soberania é muito importante, só que os direitos humanos também o são. Também o são. Isadora, eu vou citar um autor que ultimamente eu não gosto de citar, porque ele tem questões na vida particular dele que eu, enquanto mulher, acho muito problemática. Uhum. Mas a gente cita pela obra, Uhum. tá? O Boaventura de Souza Ah, Santos. eu imaginei que fosse ele. O Boaventura de Souza Santos tem um texto em que ele fala sobre globalização. Uhum. Aí ele fala globalização hegemônica, globalização contra-hegemônica, e ele fala de um terceiro tipo de globalização a respeito dos bens que são comuns a todos. Então, ele está falando basicamente de meio ambiente, Sim. né? E aí ele fala que são bens que só vão ser efetivados e protegidos se assim o forem de uma forma conjunta e interconectada. Olha só que interessante. É um texto muito bacana, assim. E eu penso nisso e veja, eu não vou cravar nenhuma opinião a respeito, porque eu também acho, assim como seus professores, um terreno delicado, Complicado. você pensar na flexibilização de soberania. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, né, há um movimento de globalização que não perpassa somente as empresas transnacionais, perpassa Uhum. o lugar onde a gente mora, Sim. né? Ao ar que a gente respira, a água que a gente bebe, né? É uma conexão que não diz respeito a uma escolha de estabelecer uma empresa aqui ou acolá, né? Então, assim, cenas dos próximos capítulos, sabe, Isadora? Se eu Com conseguir trazer para certeza. você e para a Emily daqui a uns anos
na minha tese uma resposta boa para isso, eu volto. Mas eu acho que a gente não pode fechar as portas para evoluir no pensamento, né? É por isso que vocês estão estudando, é por isso que eu estou estudando, é por isso que a gente segue dentro de sala de aula para trazer as boas e as más ideias, porque as más ideias também contribuem para a gente crescer. Não, vai ser um prazer. Por favor, nos procure, nós iremos te procurar com certeza para fazer essa retomada da pauta. Maravilha. Bom, agora as perguntas acabaram. Professor, gostaria de fazer algum acréscimo? Não, eu queria, na verdade, agradecer e dizer assim, me chamem sempre. Eu acho que é um bate-papo muito importante. Parabenizar o professor Rafael, parabenizar vocês duas, porque olha, início da faculdade, é aquela coisa que você saiu do ensino médio, você está entrando num terreno que você ainda não conhece, e vocês estão assim. Vocês saíram muito bem, viu? Essa Muito confiança, obrigada. esse arcabouço de conhecimento que vocês já trazem, isso é muito importante. Vocês estão de parabéns, viu? Nossa, a entrevista não só foi muito produtiva, como também inspiradora. Inspiradora é a forma como eu a adjetivaria, porque realmente é muito gostoso conversar sobre assuntos interessantes com pessoas interessantes. Muito E obrigada, ficou o Fernanda. agradecimento, Raquel. Poxa, foi super legal. A gente vai te procurar sim, não só porque você pediu, mas porque a gente quer. Pronto. Então, pronto. Pode falar com o professor Rafael que eu que vou aplicar essa atividade avaliativa aí para vocês. Ai, fala com ele. Meninas, Gente, obrigada. Adoraria. eu vou encerrar a gravação aqui. Perfeito.